Eu vou falar então sobre o empreendedorismo e o empreendedor. Lembrando que o empreendedorismo ele cria condições para gerar novos negócios e também inovação em processos, em organizações que já existem e buscam inovações. O empreendedorismo é a ferramenta adequada para propiciar condições de oferecer novos produtos, novos serviços ao mercado. E lembrando também que a inovação ela é a fonte do empreendedorismo. E na era do conhecimento em que estamos vivendo, propicia criar condições de criar novos produtos, novos serviços e, por consequência, certa vantagem competitiva. O empreendedorismo, logicamente, ele é realizado por empreendedores, que são indivíduos que perseguem o benefício de forma individual ou coletivamente falando. Então, você tem aqui condições de, nessa perspectiva, não apenas criar novos negócios, trabalhar em sua carreira pessoal em busca de novas possibilidades, novos salários, novos ganhos. Então, ele propicia que os indivíduos criam novas oportunidades e coordenem combinações de recursos e extrair benefícios que propiciam condições de inovação e de evolução em sua carreira. As características principais são, olha só, primeiro, necessidade, segundo, conhecimento, depois, habilidades e, na sequência, os valores. Essas características, elas impactam fortemente no processo de empreender. A necessidade é algo que faz mover o ser humano. Se você não tem necessidade de nada, provavelmente tende-se a inércia, ou seja, ficar parado. Você não precisa de nada, por que fazer alguma coisa? Então, para cada indivíduo, a necessidade, ela se mostra de forma diferente. Se vocês já leram o livro de Maslow, ele lá, nesse livro dele, ele apresenta a pirâmide das necessidades de forma hierarquizada. Na base da pirâmide estão as necessidades fisiológicas, tal como a necessidade de alimentação. Veja só, se você estiver passando fome, esquece o resto, você vai buscar comida. Uma vez suprida essas necessidades fisiológicas, o nível seguinte é o nível da segurança. Se você tem suas necessidades fisiológicas atendidas, você vai preocupar-se também com a sua segurança. O nível intermediário de necessidades do ser humano, segundo Maslow, é a sociabilidade. Nesse nível, comunicar-se é a base da sobrevivência. Você precisa se comunicar. Na sequência, penúltimo nível, estão as necessidades de estima. Isso faz a pessoa intrinsecamente mais positiva, mais negativa, em busca de que os outros apresentem estima por ele. E, em último, no topo da pirâmide de necessidades proposta por Maslow, está a autorrealização. Realização por si próprio das suas necessidades. É algo que o ser humano ele faz para se sentir bem, se sentir em paz, se sentir feliz, se sentir dono de si mesmo.
Ou seja, ele é o seu próprio protagonista. Outra característica na sequência é o conhecimento. O que vem a ser isso? É aquilo que as pessoas sabem a respeito de si mesmas e também do ambiente que as rodeia. E aí é interessante conhecer esse processo de conhecimento. Ele acontece assim, vocês que são da área de TSI, conhecem muito bem o banco de dados. Que são dados? São matéria-prima para informação. A informação, por consequência, ela é matéria-prima para o conhecimento. Aí já uma contribuição que eu faço é conhecimento bem aplicado é sabedoria. Então, construir conhecimento, ele contribui para o sucesso de empreendimentos. Esse conhecimento, ele pode estar relacionado a aspectos técnicos, estratégicos, de mercado, tudo que é relacionado com o negócio. E ele é a mola propulsora do sucesso das pessoas físicas e jurídicas, assim como na progressão de carreira que você possa buscar. Ele é um combustível, é um valor estratégico para as empresas alavancarem vantagem competitiva. Além das empresas, para você também, como pessoa física, buscar essa vantagem competitiva. Então, o ser humano muito se preocupam atualmente com a inteligência artificial. Eu recomendo repensar essa preocupação e se preocupar principalmente com quem utiliza a inteligência artificial para ganho de competitividade. Porque o ser humano, ele se diferencia das máquinas, do computador, e aí a sua vantagem é de pensar fora da caixinha, de realizar conexões entre coisas que não tem nada a ver. Então, essa é a grande vantagem do ser humano. E com o atual nível de conhecimento que existe das máquinas, não é possível copiar e se igualar ao ser humano no que tange ao uso do seu cérebro. Diferentemente de conhecimento, são as habilidades. Muita gente não faz essa distinção e é importante. Eu vou dar um exemplo para tentar facilitar essa distinção. Imagine que você decore todo o manual do veículo, da legislação e tudo que é preciso para dirigi-lo. No entanto, quando você for entrar pela primeira vez nesse veículo e tentar começar a sua trajetória de motorista, você vai perceber que não vai andar com fluidez. Por quê? Porque você tem conhecimento de como fazê-lo, mas você não tem a habilidade de fazer. A habilidade é o processo que se conquista pela repetição. Após alguns anos, você não vai mais pensar o que fazer quando entrar no veículo. Você precisa acelerar, pisar no freio, pisar na embreagem, se o carro é câmbio manual ou câmbio automático, você simplesmente entra da partida e sai. Então, essa é a diferença entre habilidade e conhecimento, que é uma importante coisa a se diferenciar. Porque a habilidade é a facilidade que você tem de utilizar capacidade para conseguir fazer as coisas, de identificar novas oportunidades, de valoração de oportunidades, o seu pensamento criativo, a comunicação persuasiva e até a negociação.
Você quer ganhar mais na empresa em que trabalha, mas não sabe como chegar e conversar com seu chefe a fim de convencê-lo. Existem livros, eu recomendo vocês lerem A Técnica da Comunicação Humana. E uma das coisas que ele aborda é a questão da persuasão. Tem todo um conhecimento ali aplicado para você estrategicamente conseguir aquilo que você busca. A outra coisa que impacta são a questão dos valores. Vocês imaginem o seguinte, olha só, os valores, eles são coisas importantes na vida de um indivíduo. Eu conheço e tenho próximo do círculo de pessoas, entre a própria família, irmãos que mal conversam ou trocam informações por questões religiosas. O valor religioso dessa pessoa, ele é tão forte que a impede de, muitas vezes, ter paz, ter alegria, de ter convivência de uma forma mais harmoniosa. Certamente, há casos também, por exemplo, adventista do sétimo dia, se eu não me engano, eles guardam a sexta-feira do início da noite até no sábado. Supostamente não devem fazer nada. Isso impacta em seus empreendimentos. Outros valores morais, um bandido, ele tem facilidades porque não se aplica os valores sociais para ele. Então, do jeito que ele conseguir, está valendo. Outros valores existenciais, por exemplo, eles vão impactar se você vai ser empreendedor, se você não vai. Valores intelectuais também impactam. Há estudos que mostram que quanto mais você estuda, menos você empreende. Talvez porque consiga ver muitos problemas, muitos perigos que a pessoa que não tem esse conhecimento não sabe e mesmo assim tem sucesso. Valores estéticos, aquela pessoa que, por exemplo, busca a perfeição do corpo e muitas vezes criam, assim, aparências que não são nada agradáveis. Então, isso impacta como o indivíduo ele percebe a realidade em que ele vive. Logo, a realidade para cada um ela é diferente. Vai ser impactada por seus valores, por seu conhecimento, a sua capacidade de percepção da realidade e das oportunidades. Então, esse ponto, ele aborda o empreendedorismo e o empreendedor. Lembrando que o empreendedor é uma das bases fundamentais do empreendedorismo. E falando também em sucesso de carreira, uma coisa que eu recomendo fortemente a vocês é pensarem no marketing pessoal de vocês. E o marketing é o quê? É o processo para determinar que produtos ou serviços possam interessar aos consumidores. Se você está pensando em sua carreira,
é o que interessa aos donos do negócio, aos teus chefes, a quem toma decisões. É isso que você tem que perceber e prestar atenção. Não esqueçam que rede social é um local de pesquisa para quem toma decisão, para quem é dono do negócio. Uma pessoa que só pensa, só coloca lá festa, bebida, jogo e esse tipo de coisa, ele vai se tornar pouco atrativo para ser chefe, para aumento de salário, quando a oportunidade aparecer. Então, trabalhar a sua imagem pessoal, ele pode e vai influenciar como as outras pessoas te enxergam. Então, assim, pensando nisso, eu elenquei algumas estratégias para potencializar o seu marketing pessoal, por consequência, alavancar sua carreira, seu negócio. Primeiro, é definir qual o seu público-alvo, ou seja, a quem você vai demonstrar. Só um minutinho. Já resolvido. Então, você tem que saber para quem você tem que ser interessante. E utilizar as redes sociais com essa finalidade também. Tá certo? Outra coisa, planejar a sua marca pessoal, ou seja, como as outras pessoas devem te enxergar, a sua imagem pessoal. E você tem que se preocupar que esse planejamento ele deve buscar evidenciar as melhores qualidades suas. Ferramentas como redes sociais, Instagram, TikTok, entre outras, elas devem ser utilizadas com vista a melhorar a sua imagem, seu marketing pessoal. E, por último, a estratégia para potencializar o marketing é manter e gerenciar uma boa rede de contatos. Isso é algo valioso. Tá certo? Você pensar que a sua rede é um ativo que pode contribuir de maneira significativa. Agora que vocês estão na graduação, muitos pensam, o meu colega aí não tem importância nenhuma o que ele pensa de mim. Amanhã depois sai dali, ele vira chefe de alguma empresa, de algum negócio, e aí aparece uma oportunidade. Ele vai lembrar de você, ele vai achar que você é uma pessoa interessante. Ou aparece uma oportunidade de negócio. Vai lembrar de você? Se a resposta for sim, muito bem. Se ela não for, repense como você quer que as pessoas te vejam. Aí eu vou pedir para vocês, para o próximo encontro, e aí vocês apresentarão o resultado. Aqui tem uma ferramenta que ela é adaptada de um estudo empresarial de Monterrey e foi apresentada pelo professor Lesana, da Federal de Santa Catarina. Ele tem uma série de perguntas aqui, tá certo? Vocês vão escolher a alternativa certa e no final tem uma pontuação aqui que eu vou mostrar para vocês. Olha só, tem a pergunta e quanto que vale cada alternativa. Não tem certo nem errado, ok? Você simplesmente vai somar a pontuação e vai interpretar, digamos que a sua pontuação fosse 190, você ia se enquadrar como empreendedor latente.
tem vontade de iniciar uma empresa. Certo? Se for acima de 200, pode iniciar uma empresa com êxito. Não necessariamente isso é uma verdade absoluta. Você pode ter um número fraco que pode se tornar um empreendedor de sucesso, ok? Ele apenas é uma ferramenta que faz uma medição que tenta demonstrar algo.